Glória a Deus. Irmãos, poucas coisas na experiência humana neste mundo são mais satisfatórias e trazem mais contentamento e alegria para nós do que superar desafios. Todos nós enfrentamos desafios todo dia, todo tempo, e cada desafio que nós conseguimos vencer, superar, é um motivo de alegria, satisfação, contentamento para nós. E é maravilhoso quando nós somos capacitados por Deus a vencer situações, desafios que nós, por nós mesmos, sabíamos que não íamos conseguir ou não tínhamos competência para isso, mas pela fé o Senhor vem, nos capacita e nós conseguimos superar e, enfim, é um momento de grande satisfação e alegria para nós. Mas as lutas com as quais nós nos defrontamos na vida e que acontecem fora de nós, né, do lado de fora, do nosso entorno, elas talvez não sejam tão difíceis quanto as lutas que acontecem dentro de nós. Os desafios que enfrentamos aqui dentro, naquilo que nós somos, na nossa alma, nos nossos corações. E nesse sentido, poucas coisas são mais desafiadoras do que conseguir manter a paz, né, de espírito em meio ao calor das tribulações. Normalmente nós acabamos sendo afetados por ansiedades, angústias, abatimento, tristeza. E não há nada mais poderoso nessas horas do que um coração pacificado, apaziguado, que consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir, que é uma coisa tão simples, mas às vezes tão difícil da gente conseguir. Não é? Eu não vou perguntar aqui quantos já dormiram com dívidas, porque eu sei que todos já dormiram. E é uma coisa terrível quando nós deitamos sem saber ao certo como vamos resolver aquele problema que já nos espera no dia seguinte. E nesses momentos é difícil pegar no sono, não é verdade? Quão preciosa é uma boa noite de sono para nós. Como isso é importante para a nossa saúde, não só no corpo, mas também na alma. E como cristãos, há um texto para o qual nós sempre olhamos nessas horas, esses tempos aflitivos que roubam o nosso sono, é para os Salmos. Os Salmos da Bíblia são, de certa maneira, um lugar de refúgio para onde nós corremos, porque eles retratam experiências reais, vivenciadas por pessoas reais como nós, e que também foram fonte de inspiração para Jesus, para os apóstolos e para todos aqueles que, de algum modo, se relacionaram com Deus ao longo da história, até para pessoas que não têm um relacionamento com Deus, efetivamente falando. Os Salmos têm sido uma fonte de inspiração, de conforto, né, de encorajamento. E hoje nós vamos examinar 2 Salmos, o capítulo 3 e o 4, que já foram estudados aqui há quase 4 anos por nós, mas sempre que voltamos a eles, nós encontramos coisas novas. Deus nos mostra outras perspectivas que nós não havíamos percebido na leitura anterior, né? E a nossa proposta para essa noite é tentar aprender como estes salmos nos ajudam a não perder o sono, nos ajudam a, mesmo diante das lutas mais difíceis da vida, podermos deitar a cabeça no travesseiro e dormir, o sono da confiança, da esperança em Deus. Então, vamos ao texto, vamos fazer a leitura e pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Diz assim, Salmo 3 e 4, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, e acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares
que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção seja sobre o teu povo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria e o privilégio de podermos ter a tua palavra mais uma vez aberta diante de nós, na qual nós vamos agora meditar, refletir. Pedimos a tua bênção e a tua direção para este momento, de tal maneira que a nossa reflexão, a exposição do texto seja coerente, consistente com aquilo que foi a intenção do salmista ao escrever este salmo. Ele foi inspirado pelo teu Espírito, e o Senhor também nos inspire nessa noite para compreender claramente o que ele escreveu para a nossa edificação, crescimento, instrução, ó Deus, conforto e encorajamento, mas sobretudo para a glória e para a honra do teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, qual é o ambiente destes dois salmos? O ambiente é a fuga de Davi, quando ele precisou fugir do seu próprio filho Absalão. Então, esse contexto é um contexto de muita luta pessoal para Davi, porque ele estava fugindo do seu próprio filho, que o perseguia, que buscava destruí-lo, uma vez que Absalão estava, naquele momento, como o rei estabelecido em lugar de seu pai, né? Num ato de rebeldia, num golpe, digamos assim, ele tomou o trono à força e Davi precisou fugir para não ter que lutar contra o seu próprio filho. Então, os dois primeiros versos, os 4 primeiros versos, eles vão mostrar a ameaça de homens maus e a esperança na compaixão de Deus. Então, Davi está, neste momento, descrevendo um cenário militar, um cenário de conflito, de guerra iminente. Ele descreve adiante dele um enorme exército que se levanta do acampamento e está formando fileiras para atacá-lo, e ele não tem como se defender. É aquela situação em que os espiões voltam trazendo notícias desanimadoras, e o combate que está chegando, de todos os lados tem ingredientes de uma tragédia. Ele teria que enfrentar um exército muito maior do que o seu, e em situação de extrema fragilidade em que ele se encontrava, acima de tudo porque o comandante era o seu próprio filho, Absalão. Então, Absalão passou 4 anos ali atraindo a população do reino para si e arquitetando o seu plano para tirar o reino do pai. Ao final desse tempo, ele já havia conseguido influenciar muita gente. Depois você pode conferir 2 Samuel capítulo 15. E no verso 12 desse mesmo capítulo de 2 Samuel, nós lemos assim: enquanto oferecia os seus sacrifícios,
Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, da cidade de Gilo. Assim a conspiração tornou-se poderosa e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. É justamente o eco dessas palavras de 2 Samuel que Davi traz aqui no primeiro verso: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E estes inimigos estavam tão seguros de si, a ponto de dizer que em Deus não há esperança para Davi, não havia salvação para ele, não é? De tal era a segurança que eles tinham de que seriam vitoriosos, de que teriam êxito na sua luta contra o rei, e provavelmente essas palavras são palavras dos conselheiros de Davi que se voltaram contra ele em favor de Absalão. Mas o que é que Davi vai fazer nessa hora? Ele se desespera, ele perde a fé, ele perde a confiança em Deus? Não, ele ora, ele busca a Deus. Então ele diz: Senhor, são muitos os que dizem de mim, não há salvação em Deus para ele. Então é interessante que o que Davi faz no meio de toda essa situação é trazer o próprio Deus para dentro da sua batalha. Irmãos, uma das coisas que podem ser mais eficazes e mais proveitosas para nós no momento da aflição, da luta, é quando nós trazemos Deus para dentro da nossa luta. Às vezes, por uma falta de sabedoria, discernimento da nossa parte, nós agimos exatamente ao contrário. Nós afastamos Deus da nossa luta, paramos de orar, deixamos de confiar em Deus, nos sentimos acovardados pela situação. E então, ao invés de trazermos Deus para dentro, nós o afastamos, ou pelo menos pensamos que o afastamos. E com isso, o que é que acontece? Nós perdemos a confiança. Então, por meio da oração, é isso que Davi está fazendo. Ele é alguém que crê e anda por fé num Deus pessoal. Alguém que entende que Deus é soberano, é poderoso, que Ele está acima de tudo e de todos, mas que Ele não está indiferente ao que acontece com o seu povo. Ele é um Deus presente. Então Ele tem o direito, o poder e o interesse de intervir nas vidas daqueles que são seus, inclusive nas suas lutas, nos seus momentos aflitivos. E por essa razão, ele descreve o Senhor aqui como uma arma de defesa. Ele diz: pois tu, Senhor, és o meu escudo, meu escudo. E essa convicção, então, traz uma nova perspectiva para o cenário, porque embora ela seja uma situação difícil, assombrosa, diversa, quando ele percebe aqui no seu próprio coração essa inclinação para Deus e começa a buscar o Senhor, nós vemos que os seus olhos e ouvidos são tomados por uma outra percepção. Ele diz: tu, porém, Senhor. Já falamos isso daqui, né? Deus é o Deus do porém, que muda a situação, que muda o cenário quando ele é trazido para dentro da equação. Então, esse mesmo homem que acabou tendo que fugir, abandonando o seu trono, envergonhado, de cabeça baixa, em breve tempo seria restituído novamente, e é por isso que ele com toda a confiança declara: tu és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Versículo 3, segunda parte. Então, irmãos, é possível ver aqui uma bela imagem tipológica de Cristo, que é o Davi perfeito. Ele deixou a sua glória, ele veio a este mundo, veio tomar a nossa vergonha, a nossa humilhação, a nossa condição tão limitada de rebelião como filhos de Deus. Então, tendo vencido o inimigo, Satanás, o pecado, o mundo, ele ressurgiu ao terceiro dia, vencendo a morte, e ele foi levado de volta em triunfo ao trono da sua glória. Então, o salmista, ele nos lembra toda essa trajetória de humilhação e exaltação de Cristo também, mas ele termina a estrofe em oração de gratidão, dizendo: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte
me responde. Irmãos, não há, na verdade, há poucas certezas que nós temos que ter na vida como cristãos. Mas se há uma que nós precisamos ter sempre, é a certeza de que Deus ouve as nossas orações. Que elas não são levadas ao vento. Não são palavras ditas às paredes, ao teto, o ambiente onde nós estamos. Não, Deus ouve e Ele acolhe as nossas orações. Então, qual foi a solução encontrada por Davi para esta grande crise? Oração. Oração. Houve um clamor e houve também uma resposta, né? O Santo Monte é uma referência a Sião, a Jerusalém, a cidade de Deus e a cidade do rei, o monte do templo onde o Senhor habitava, simbolicamente, é claro, entre os querubins, né? E esse encontro trouxe quietude ao coração de Davi. Então, nós precisamos pensar sobre isso, já fazendo uma primeira aplicação para nós. O que é que nós costumamos fazer quando vemos aumentarem as adversidades da nossa vida, irmãos? Como cristãos, nós podemos falar hoje em termos de inimigos não físicos, não é? Porque Cristo mudou essa perspectiva para nós, mas nós podemos falar de outros tipos de adversidades que se levantam contra nós, problemas, doenças nossas e de pessoas que amamos, dificuldades em termos de relacionamento familiar, várias situações que trazem aflição e angústia à nossa alma, que nos fazem também sentir diminuídos, não é? Então, a atitude certa diante desse cenário é a mesma que Davi tomou, é orar, 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 buscar a Deus, clamar ao Senhor, até que Ele nos responda. Então, irmãos, precisamos pedir a Deus que mude as coisas, ou que Ele nos mude no meio da tribulação e nos capacite a caminhar com fé e esperança enquanto as coisas não mudam, pedindo que Ele nos dê uma fé convicta para que, se a situação não mudar, então que nós sejamos mudados por ela para melhor, amadurecidos, crescendo no conhecimento de Deus, né? Como nós temos dito aqui recorrentemente, a oração não é uma ferramenta útil para as horas difíceis da vida, irmãos, mas ela é uma forma de lidar com a vida e com as várias situações que a vida nos apresenta. É assim que nós levamos tudo a Deus em oração e somos movidos por esperança diante dEle, por sua compaixão e graça. Os versos 3 e 5, ele fala sobre, aqui, a primeira parte efetiva daquilo que nós estamos pensando um pouco nessa noite, que é a respeito da capacidade de deitar e dormir. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Então, é claro que isso é uma composição poética, né? Nós temos aqui um primeiro coro, e ele serve para reforçar a declaração confiante do salmista no cuidado de Deus, ao mesmo tempo em que ele demonstra surpreendente temor diante daquilo que se avizinha, os perigos que o cercam, o exército que se levanta, ele também mostra um surpreendente equilíbrio emocional. Se algo que nós também precisamos muito nesses tempos em que vivemos é de inteligência emocional. Que nós não vamos encontrar efetivamente nos livros, nós vamos encontrar em Deus. Não há ninguém que nos conheça melhor do que Deus. O divã de Deus é o primeiro onde nós deveríamos reclinar a nossa cabeça e abrir o nosso coração. E nós fazemos isso por meio da oração. Então, mesmo diante das ameaças mais assustadoras, nós poderíamos deitar e dormir. Veja que o salmista não perdeu o sono. O ritmo da vida não se interrompeu por causa das ameaças. Parece que ele brinca, né,
entre aspas, com as palavras, enquanto no texto os inimigos estão se levantando para atacá-lo, como diz o verso 1, ele é capaz de se deitar para dormir. Não é interessante isso, irmãos? As palavras do teólogo luterano Franz Delitzsch, ele diz: a mão de Deus era o travesseiro de Davi. Bonito isso, né? A mão de Deus era o travesseiro de Davi. A mão de Deus deve ser o nosso travesseiro, irmãos. Nesses momentos em que a vida tira a nossa paz, nós precisamos encontrar paz em Deus. Essa paz que excede todo o entendimento, ela não vem por si mesma. Ela não é necessariamente uma ausência de problemas e aflições. É uma bênção que Deus destina àqueles que o buscam nesses tempos difíceis. Não se deve ver aqui uma espécie de altivez heróica ou destemida. Pelo contrário, o texto quer mostrar um senso de confiança e de dependência absoluta de Deus na vida do salmista. Então, o que nós estamos olhando aqui, irmãos, não tem a ver com o poder de Davi, tem a ver com o poder de Deus e com a sua graça. É comum ouvirmos pessoas nos dizendo aqui e ali, não é, que tal e tal circunstância tem me feito perder o sono. Quantas vezes a gente ouve isso durante o dia? Né? O que é que te faz perder o sono? O que é que rouba a tua paz a ponto de você não conseguir dormir, acordar de madrugada, aflito, angustiado? Em Marcos capítulo 4, nós temos um relato interessante quando Jesus está cruzando o mar da Galileia com os discípulos e há uma tempestade violenta batendo, socando o barco, sacudindo para todo lado, e eles estão desesperados, e a narrativa diz que enquanto isso Jesus está dormindo no barco com a cabeça no travesseiro. E quando eles acordam Jesus desesperados, Jesus repreende a tempestade, acalma os ventos e o mar, mas também os repreende dizendo que eles não têm fé, porque se Cristo estava com eles no barco, como eles podiam imaginar que o barco iria virar, iria a pique? Irmãos, esse é um cenário bastante comum nas nossas vidas, não é verdade? O barco está sacudindo, ele está ameaçando o tempo todo virar e nos levar junto. Mas Deus não está conosco. Cristo não prometeu que estaria conosco. Então, como nós podemos duvidar, irmãos, do seu socorro, da sua graça, da sua misericórdia? O que nós deveríamos fazer é orar mais, tomar um Dramin, deixar o barco sacudir o quanto for necessário, e depois que passar, a gente poder glorificar a Deus, dizer: Senhor, mais uma vez, Tu me deste graça e me ajudaste a passar por esse mar bravio. Irmãos, ninguém precisa de fé para dormir na bonança. Na bonança qualquer um dorme. Quando o barco está batendo, às vezes é o momento mais propício. Eu me lembro de uma ocasião em que nós fomos pescar na Baía de Sepetiba e começou a chover muito forte, uma pequena tempestade. E naquele momento começou a vir peixe, mas muita coisa, e todo mundo, né, trazendo muito peixe para dentro do barco, e de repente o irmão começou a passar mal. E acabou com a pescaria de todo mundo, porque o capitão teve que sair para um remanso, porque senão o irmão ia desintegrar dentro do barco. E nós ficamos muito agradecidos ao irmão por aquela situação, né? Claro que não. Porque tinha muito peixe vindo. E nós fomos para aquele remanso e vinha só umas manjubinhas desse tamanho assim, e todo mundo ficou muito revoltado com aquele irmão. Meu Deus. Ninguém falou nada, mas podia se ver nos olhos de todos, né, o sentimento de gratidão por aquela situação que se formou, e a nossa pescaria foi perdida naquele momento. Irmãos, às vezes os momentos mais propícios da nossa vida com Deus são os momentos em que a tribulação está mais acentuada. São os momentos em que a gente cresce mais, ora mais, busca mais, entende mais a Deus, conhece mais a Deus, conhece mais a gente mesmo, nos conhecemos melhor.
e temos experiências mais gloriosas e marcantes com esse Deus ao qual servimos. Mas às vezes a gente quer puxar o nosso barquinho para o remanso. Isso torna as nossas experiências tão pequenas, tão menores do que poderiam ser, e nos faz crescer num ritmo tão mais lento do que poderia ter sido. Então, nós precisamos aprender com esses homens do passado a sobreviver aos dias maus, confiando em Deus pela fé, em oração, né? Então, ele traz uma súplica confiante dos versos 6, do capítulo 3 até o capítulo 4, verso 1. Né? Ele diz, eu não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. O Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Além do sono pacífico, a resposta do Senhor à oração do salmista também lhe trouxe libertação do medo. Ele diz, eu não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Então, no estado psíquico normal, claro, falando aqui como leigo, o medo só nos assola quando nos vemos em franca desvantagem diante da ameaça que se levanta contra nós. É a sensação de impotência para nos defender, né? A insegurança é que produz o medo. E caso a nossa escolha seja a rendição ao medo, ele só vai aumentar até nos consumir. Mas se nós escolhermos buscar o Senhor e resistir ao medo, não por confiança em nós, mas em Deus, então a esperança vai crescendo dentro de nós. Essa foi a escolha de Davi, orar, orar e orar, antes de tudo, como uma escolha a respeito de como lidar com as adversidades da vida. E por isso ele pode afirmar confiantemente, não temerei os milhares que tomam posição contra mim. Isso aqui, irmãos, não é bravata pentecostal. Isso daqui não tem nada a ver com a confissão positiva, triunfalismo barato, mas é uma demonstração do quanto ele sabia que dependia de Deus. Dependia de Deus. Então, no verso seguinte, ele traz novamente um contraste textual relacionado ao levante do exército de Absalão. Antes ele confrontou o levantar do exército no acampamento com o seu deitar para dormir. E agora ele suplica ao Senhor que Deus se levante para salvá-lo, no verso 7, primeira parte. O que temos aqui é um claro exemplo de memória litúrgica em relação à Arca da Aliança. Não é? Quando Israel marchava para as suas jornadas no deserto, isso só acontecia quando havia uma direção direto da parte de Deus, muito clara, porque durante o dia isso acontecia com a nuvem que se levantava e à noite com a coluna de fogo. Então, quando o povo reiniciava a sua marcha, a arca era erguida pelos sacerdotes e Moisés bradava, levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. Números capítulo 10, versículos 35. Então veja que há uma cadência nesse tipo de salmo, um fluxo constante, né, que se repete, oração, reflexão e louvor, oração, reflexão e louvor. O verso 7, segunda parte, traz uma expressão bem forte nesse sentido, ele fala de ferir nos queixos o inimigo. Às vezes esses salmos parecem sanguinários, né? Feres nos queixos dos inimigos, quebras os dentes deles. Mas nós estamos falando de um contexto onde a guerra era algo real, irmãos. Onde o confronto físico era uma coisa sempre iminente. Então, há uma intenção nessas palavras, elas foram escolhidas de propósito, porque ferir alguém no queixo tem o sentido de nocautear a pessoa.
Uma pancada no queixo provoca uma reação em cadeia que impacta direto o nosso tronco cerebral, e isso afeta as células que comandam a nossa consciência. Nós perdemos os sentidos. Dependendo do impacto, isso pode levar a uma perda de consciência momentânea, um desmaio, até o coma ou a morte. Os lutadores de boxe do passado sofriam muito esse tipo de lesão no cérebro. Então, a ideia é essa: nocautear o inimigo. Quebrar os dentes é só uma consequência dessa ação fulminante do Senhor contra os inimigos de Davi, ou seja, um quadro bem nítido do inimigo sendo destruído e humilhado. Então, embora pareça que há aqui uma ponta de ironia, porque esse mesmo inimigo era aquele que debochava de Davi, né? Então agora a ideia é de que com os dentes quebrados vai ficar mais difícil para ele debochar, não é? E eu acho muito assim aguda e sutil essa hilaridade que a gente encontra nos Salmos, né? De vez em quando tem essa pontinha de ironia bem acentuada e a gente percebe isso, mas faz parte da poesia, né? A angústia do coração de Davi só vai encontrar alívio em Deus, na vitória que Deus concede. Então ele diz: do Senhor é a salvação. E ele vai seguindo, irmãos, nesse fluxo ao longo do Salmo, mostrando de várias maneiras e com várias palavras a maneira como ele confia nesse livramento de Deus, né? O verso 1 do capítulo 4 fala sobre a justificação que vem de Deus. Davi fala de Deus como o Deus da minha justiça. Na angústia me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, ele traz aqui a memória de outros tempos em que Deus manifestou o seu socorro, e isso o encoraja a orar de novo, pedindo o alívio de Deus no tempo presente. Então nós vamos ver isso ao longo desse capítulo 4, quando no verso 2 a 5 temos um chamado à piedade, onde ele diz: filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando clamo por ele. Davi está mostrando claramente aqui que Deus não trata todas as pessoas da mesma maneira. Ele trata daqueles que são piedosos de uma maneira especial, porque a piedade é o caminho que nos leva a Deus. É uma forma de viver no temor de Deus e na dependência da graça de Deus. Então Deus distingue o piedoso para si. Ele tem prazer em visitar, em estar em comunhão, em responder às orações daquele que é piedoso ou piedosa. O que isso quer dizer, irmãos? Que o critério que Deus usa para julgar os homens é o critério da piedade. Ele não se importa sobre quem é maior, mais corajoso, mais bem armado, bem treinado, quem luta melhor. Não, para Deus, a distinção se dá pela prática da piedade. Quem venceu a luta contra o gigante foi o piedoso, aquele que invocou a Deus. O mais forte, o maior, o mais equipado, bem treinado, foi derrotado e foi humilhado. Então, aqueles que diziam não há salvação para ele em Deus, agora estão sendo aqui humilhados e derrotados por esse mesmo Deus. Davi mostra que eles estavam errados na sua avaliação. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Versículo 3, segunda parte. Então, ele também mostra que nós temos opção sobre o que fazer com os sentimentos que nos sobrevêm nos momentos de aflição, né? Sobretudo o que vamos fazer com a ira, versículo 4, que na nossa versão aqui, na NAA, né, na Nova Almeida atualizada, diz: tremam de medo e não pequem, mas na versão antiga, na ARA, diz: irai-vos e não pequeis, que é o texto que Paulo vai usar lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, inspirado neste salmo. Então,
eu aqui sigo essa versão antiga, irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque nesses momentos em que nós estamos aflitos, se há um desafio grande que nós temos é conseguir controlar os nossos impulsos. A primeira coisa que nós queremos é restituição, mas nós também queremos vingança. Nós queremos, de algum modo, uma reparação por aquilo que sofremos, ainda que muitas vezes o que sofremos é merecido porque nós procuramos. Então, Davi está nos ajudando aqui a perceber que nesses momentos, ele diz, consultem no travesseiro o coração. Ou seja, ele está falando sobre refletir, sobre pensar bem, antes de tomar uma atitude desesperada, impensada, emocionada. O sossego é o momento que a ira se desfaz e a calmaria vem depois da tempestade. Não é? Versículo 5, pelo contrário, ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ao invés de querer fazer justiça com as próprias mãos, de resolver tudo pela força do braço, da violência, da ira, da vingança, ofereça culto a Deus. Entregue a Ele os problemas. Entregue a Ele as necessidades que você tem de restituição da sua honra, da sua esperança, da sua confiança e até, quem sabe, de outras coisas mais práticas e efetivas da vida. Entregue a Deus. Como é difícil, né, irmãos? Porque nós achamos que Deus sempre demora muito para resolver as coisas. Mas isso é só uma impressão. Então, ele vai falar aqui sobre sacrifícios de justiça, que são oferecidos em lugar da manifestação da ira. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Que Deus possa encontrar em nós pessoas piedosas. Nós precisamos recuperar, irmãos, a consideração do valor das disciplinas espirituais. Aprender com Cristo a controlar os nossos impulsos emotivos e agir com sabedoria e confiança em Deus. Precisamos retornar ao verdadeiro culto que agrada ao Senhor, com os asmos da sinceridade e da verdade, como o apóstolo Paulo nos ensina. Então, na sua presença, com um coração sincero, confiantemente, nós teremos também de volta em sua resposta para nós a segurança e o sustento na sua provisão. Por fim, os versos 4, capítulo 4, versos 6 a 7, né, ele diz, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me deste, me puseste no coração, do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. A lição dessa última estrofe é sobre a fé. Parece que Davi está falando agora aos seus amigos, aqueles que estão do seu lado, mas quando deixaram Jerusalém, deixaram aquela zona de conforto e foram para o exílio com Davi, de certo modo perderam a fé e agora estão perguntando, quem é que vai nos livrar? Quem vai prevalecer por nós? Quem nos dará a conhecer o bem? Essa é uma característica da oração pública, né, que pode conter traços ali de exortação àqueles que ouvem. Então, é muito fácil, irmãos, ter fé na abundância. E Davi começa a orar e a ensinar por meio da oração que melhor do que ter coisas recebidas das mãos de Deus é ter o próprio Deus. Então ele diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A escuridão que havia tomado conta dos corações daqueles conselheiros que ficaram com Davi, das pessoas que fugiram com ele, era uma escuridão difícil de ser dissipada. Somente a presença de Deus poderia mudar o cenário. Quantas vezes nós, irmãos, experimentamos essa escuridão na nossa alma nesses tempos de aflição? Como nós vamos conseguir sair disso? Precisamos pedir a Deus, Senhor, envia a tua luz.
Acende a tua luz no meu coração, na minha alma, para dissipar essa escuridão. Às vezes ela é tão densa, tão intensa, tão profunda, que não há outra esperança para nós a não ser a iluminação que Deus traz à nossa alma. O Senhor havia concedido a Davi um dom muito especial, que era o dom de se alegrar apenas com a sua bendita presença. Ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, eu não preciso de fartura de cereal e de vinho para me alegrar, porque o Senhor me deu uma alegria melhor do que essa. Nós já falamos sobre alegria hoje de manhã, e coincidentemente estamos falando agora à noite também. É uma alegria que vem de Deus, é uma alegria que vem do Espírito Santo para nós, e que não vem necessariamente como consequência das bênçãos materiais que temos recebido, da solução dos problemas ou da falta de problemas, mas da presença de Deus em nossos corações. A alegria que Deus faz brotar do coração quando a sua presença se manifesta é tamanha que todas as coisas ficam pequenas, ficam menores. E aqui é que a gente vê o valor da fé. Essa é a razão de Pedro falar sobre o processo de depuração da fé, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, quando ele diz que o fim último da nossa fé é a salvação das nossas almas. Portanto, é justamente nas tribulações que a verdadeira fé prova o seu valor, irmãos. E aqui, infelizmente, nos últimos anos, a igreja desaprendeu a buscar a Deus por Deus. A prática da fé cristã que nós vemos hoje, em geral, está em busca de algum tipo de gratificação. Eu busco a Deus para receber uma gratificação. Mas o que aprendemos aqui é que melhor do que ter o que Deus dá é ter o próprio Deus. É a sua presença em nós que nos traz verdadeira alegria e contentamento, plenitude, satisfação, sentido. O tempo de aflição exige uma fé madura, consciente e resoluta. Quem dá a fé é Deus. E este é o grande dom que todos precisamos buscar mais e mais, porque quando tudo fica difícil, complexo, angustiante, desesperador, é na fé que nós nos amparamos. E então, ele termina com o último coro, versículo 8, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então, ele termina fazendo um contraponto entre o sono dos seus companheiros titubeantes e o seu próprio sono. Então, eles devem consultar no travesseiro, se devem ou não dar lugar à ira, porque isso é prenúncio de um sono difícil e atribulado quando não se tem fé. Sem fé, a ansiedade corrói a alma, tira a paz necessária para o sono. E, por outro lado, a fé traz a paz. Não é a fé em si, mas a fé no Deus verdadeiro. E então ele diz, em paz me deito. É o exato oposto de consultem no travesseiro o coração. Até o sossego para chegar, irmãos, a ter uma noite inteira de bom sono, até isso depende da nossa relação com Deus. E mais uma vez, este sono tranquilo, pacificado, não vem de uma capacidade inata do salmista, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Só tu, Senhor, ele reitera, irmãos. Então eu pergunto, como anda o seu sono? Você tem dormido bem? Será que você pode dizer como salmista, em paz me deito e logo pego no sono? Ou você é daqueles que ficam se debatendo, remoendo os problemas, até ser vencido pela exaustão? Podem haver outras razões, Pode ser um problema hormonal, pode ser um problema físico qualquer, pode ser a falta de uma substância qualquer no nosso corpo. Há muitas razões para nós termos um sono difícil ou perdermos o sono,
E dependendo do grau de dificuldade, talvez a gente precise até consultar o médico, tomar alguma medicação para ajudar. Mas eu falo aqui do sono que é perdido por causa da inquietação, da ansiedade trazida pelas tribulações da vida. E não há nada, irmãos, que possa ajudar o nosso sono, nesse sentido, que seja mais eficaz do que a comunhão com a presença de Deus. Só Ele é que nos faz repousar em segurança. Só Ele é que nos dá um sono doce e restaurador. Então eu digo para você, uma noite de sono bem dormida é um grande privilégio, irmãos. Quem dera nós pudéssemos alcançar a compreensão desse fato, para que todo dia de manhã nós tivéssemos um cântico de louvor em nossos lábios. E dizer, Senhor, obrigado por mais uma noite. Só quem tem dificuldade de dormir sabe o quanto uma noite de sono é preciosa, não é? Então, conclusão, e aqui nós vamos orar, como cristãos, as nossas expectativas em relação à melhor forma de lidar com as tribulações da vida, elas podem ser até mais altas do que as expectativas de Davi, porque nós recebemos uma revelação superior, nós estamos incluídos numa aliança superior. O que para ele era possibilidade, para nós é fato. O Senhor despojou todos os nossos inimigos. Ele já os venceu por nós. E mais, agora mesmo Ele vive para interceder por nós junto ao Pai. E como se não bastasse, Ele enviou o Seu Espírito para ficar conosco, para nos ajudar em nossas fraquezas. Então, o que nos resta, irmãos, é perseverar em oração, é confiar inteiramente na suficiência de Cristo por nós, porque Ele luta com as armas da piedade, assim como nós devemos lutar, não é? E Ele luta em nosso favor, nos concedendo esse poder de andarmos no caminho da piedade, contra o abatimento das nossas almas, da nossa fé, que muitas vezes nos assalta. Então, a fé que nós professamos não é um mero exercício de credulidade, mas é uma certeza de que o Senhor está conosco. Isso não significa que nós passaremos sem dores e aflições pela jornada da vida, mas significa que, independente do que nos aconteça, nós sempre seremos capazes de deitar e dormir, se Cristo estiver realmente em nós. E assim esperaremos por um dia melhor, porque Ele sempre vem. E até Ele chegar, nós continuaremos crendo e esperando. Até que Cristo volte, então nós teremos um dia perfeito na presença de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar. Glória a Deus. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, que mais uma vez, Senhor, traz, ó Deus, o conforto, o encorajamento e também o desafio para nós. Estamos aqui, Senhor, diante dos salmos que são uma coletânea, Senhor, tão especial, tão maravilhosa, que o Senhor preparou para nos ajudar nos momentos mais aflitivos das nossas vidas. São palavras escritas não por teóricos da religião, mas por pessoas que viveram um relacionamento contigo, ó Pai, face a face. Pessoas que te viram, que te sentiram, pessoas que te conheceram, que ouviram a tua voz, pessoas que tiveram um relacionamento franco, sincero, verdadeiro com o Senhor. E que nos deixaram aqui, Senhor, uma herança gloriosa de piedade, de devoção, a qual nós devemos nos apegar e ter, ó Deus, como uma diretriz para as nossas vidas, nesses tempos tão atribulados que nós vivemos neste mundo. Esse mundo materialista, este mundo pragmático, onde a fé e a esperança, a confiança, a devoção, a piedade têm perdido cada dia mais espaço para soluções práticas e objetivas que a tecnologia promete para nós. Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, nos dar olhos abertos e atentos para percebermos
que os verdadeiros problemas com os quais nos defrontamos não podem ser resolvidos pela tecnologia, porque são questões que têm a ver com a nossa alma, que afetam o nosso coração, que trazem medo, insegurança, desconfiança. E nós precisamos, Pai, de um coração intrépido, de um coração que crê, que espera, que confia plenamente no socorro que vem do Senhor. Então te pedimos, ó Deus, aplica a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite e ajuda-nos, ó Deus, a pôr em prática aquilo que estamos aprendendo aqui. Que as palavras do salmista sejam, ó Deus, permaneçam em nossos corações ao longo dessa semana, que nós possamos ruminá-las, que nós possamos nos alimentar delas, aprender com elas, crescer com elas e encontrar a capacitação necessária para lidar com as nossas lutas pessoais que nós estamos enfrentando neste momento das nossas vidas, Pai. Nós entregamos aos teus cuidados tudo aquilo que tem roubado o nosso sono, entregamos tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Pedimos ao Senhor que remova do nosso coração todo medo, toda angústia, toda ansiedade, Senhor, que o Senhor estabeleça no íntimo de cada um de nós essa paz que excede a todo entendimento, que o Senhor nos devolva este sono restaurador, este sono doce dos que confiam e esperam na Tua misericórdia, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.